Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Altomari, sou psicólogo clínico, hoje servidor da prefeitura, mas também atendo na rede particular. O pessoal me convidou hoje para estar falando um pouco, com o grupo jovem, falando um pouco com os adolescentes, a respeito de algumas dúvidas ou algumas angústias que os jovens têm no dia de hoje. Mas aí, estudando um pouco a respeito do assunto, dá para a gente entender que as mesmas angústias que os jovens hoje têm, os adultos também têm. Quando a gente fala assim, nós adultos somos eternas crianças, porque nós passamos da fase da infância para a fase da adolescência, chegamos na fase do adulto sem resolver as coisas pendentes das fases anteriores. Então, por mais que hoje os jovens tenham algumas dúvidas, os adultos também têm. Então, a gente aproveita e já fala sobre tudo isso, tá? Então, eu vou pedir licença para ficar sentado, porque a gente está na mesma hierarquia, não tem essa questão de ninguém melhor do que ninguém. Aí, gente, eu não trouxe um tema específico para a gente estar abordando. Como ela mesma disse, tinha algumas perguntas baseadas na dúvida dos adolescentes, então ela lê as perguntas e a gente vai estar trabalhando um pouco sobre isso. Quando eu falo questão de psicólogo clínico, muitas vezes as pessoas buscam o atendimento psicológico porque elas chegam dentro do consultório com angústias e com vazios extremamente grandes dentro de si. E isso gera na pessoa graus de ansiedade muito elevados, a ponto da pessoa ter crises de ansiedade, a ponto da pessoa ter ataques de pânico e parar no hospital e a partir daí ficar se dopando de remédio sempre. E muitas vezes ela não olha para dentro dela. Às vezes a pessoa não tem essa oportunidade de conversar com alguém. Não tem que ser um psicólogo, não. Uma pessoa de referência, uma pessoa de confiança, que fala assim para a pessoa, vamos olhar para dentro de você, vamos olhar para a sua vida e compreender que caminho que você está tomando na sua vida, que direcionamento e que propósitos que você está tendo na sua vida, os quais você se perdeu e gerou toda essa angústia. Aí a gente começa a investigar a vida da pessoa. O que está bom, o que não está bom, o que está pesando, quais são as dores que estão te travando. E à medida que a pessoa vai falando, vai se expondo, vai se libertando de medos, de preconceitos, de julgamentos, a gente vai fazendo com que a pessoa vai alinhando a mente dela vai se alinhando, a mente dela vai se acalmando, ou usando mais dentro dos termos do espiritismo, as frequências vão se estabilizando, aí o sofrimento começa a diminuir, a pessoa começa a baixar os graus de ansiedade dela, aí ela fala, nossa, eu melhorei tanto, o que aconteceu? Aí a gente fala assim, não é que o que eu falei fez você melhorar, você se permitiu olhar para você mesma, ouvir o que está falando e começar a tomar atitudes. Porque igual a moça ali me entregou um papelzinho aqui no início, que tem uns recadinhos ali, que a primeira frase é bem interessante, ó, o seu agir muda as coisas, transforma as situações. Muitas vezes eu não sei como agir. Aí eu busco um suporte psicológico, porque quando eu relato a minha vida, eu mostro para o paciente, olha, você não está agindo nesse ponto da sua vida. Esse ponto está travado, esse ponto está obstruído. Por que isso aconteceu? Quem está te barrando? Que situação que está te barrando? Quando a pessoa começa a mudar aquilo ali, gente, é igual um córrego que está ali represado. Você tira o tronco que está represado ali e a água desce. E às vezes coisas começam a melhorar. Então, pode fazer as perguntas que a gente vai discutindo. Por que a adolescência é uma fase tão importante para a construção de propósito? O adolescente hoje, gente, nós percebemos que a sociedade, a internet, está tendo informação demais. Informação demais. Os adultos, eles estão se perdendo, os adolescentes, eles estão se perdendo muito. Eles começam, por exemplo, a gente que tem uma faixa de 30, 40 anos,
qualquer informação que a gente precisava de estudo, ou você recorria à biblioteca, você recorria aos livros, você recorria a bases teóricas confiáveis. Hoje o adolescente escuta uma palavra que não conhece, escuta alguma palavra ligado ao conteúdo mais do mundo de adulto, né, 18 mais, corre lá no YouTube, corre lá na internet, o que é isso, o que significa isso? E ele recebe uma avalanche tão grande de informações que ele não sabe para que rumo que eu vou agora. Eu estou certo ou estou errado no que eu estou fazendo? Isso gera uma insegurança tão grande, um medo tão grande. Aí entra a importância das figuras, das figuras de parentalidade, das figuras de referência. O que de tudo que eu estou vendo, eu tenho exemplo dentro de casa? Se o exemplo dentro de casa for o oposto do que ele está vendo ali, e ele sentir confiança no pai, na mãe, no avô, na avó, que cuida dele, e fala assim, opa, eu não vou seguir esse caminho aqui não, porque não é o que me ensinam, não é o que eu aprendi. E se ele tiver essa confiança no adulto, ele vê aquilo com mais calma. Mas se o adulto, muitas vezes, preso na rotina, preso que tem que trabalhar em 2, 3 empregos diferentes, não tem tempo de dialogar com esse adolescente, ele fala, eles não dão esse exemplo, mas também não dão e não dão. Então eu vou seguir conforme o meu desejo, conforme a minha vontade. Aí a angústia aumenta, a ansiedade aumenta. Então acho que o que eu vejo hoje que está perdendo muitos adolescentes é excesso de informação e às vezes não ter o adulto de referência para estar direcionando se aquela informação é saudável ou não para ele. E como que a gente pode ajudar o jovem a descobrir seu propósito sem gerar culpa e cobrança excessiva? Não só os adolescentes. Se a gente for parar para pensar hoje, eu segui o caminho que foi expectativa do meu pai e da minha mãe. A gente tem muito disso. Quando a criança está crescendo, às vezes o adulto, sem maldade, às vezes é porque, tipo assim, eu quero dar para o meu filho uma vida melhor do que eu tive. Eu quero dar para o meu filho incentivos de propósito que eu não pude fazer porque eu engravidei muito nova, ou porque eu tive que trabalhar muito cedo, então eu não pude dar essa orientação para o meu filho. Aí a criança, ela Como ajudar o jovem a descobrir seu propósito sem gerar culpa ou cobrança excessiva? A expectativa. O adulto que enche a criança ou o adolescente de expectativa faz com que ele perde qual que é o seu verdadeiro propósito. Gente, a gente vê hoje jovens que têm o dom para a música, o jovem que tem o dom para poder cuidar dos animais, que tem o dom para ajudar o próximo. Aí o adulto fala, isso não dá dinheiro, isso não leva ninguém para frente, eu não quero que você segue esse caminho. Aí o adolescente fala, então eu sigo o que o meu coração está pedindo ou sigo o que os adultos querem? Às vezes o que está acontecendo hoje é, o jovem não seguiu o coração dele porque ele está seguindo expectativa de pai e de mãe. Não é porque a minha vida não seguiu o que eu quis que eu tenho que barrar o meu filho ou a minha filha de seguir os propósitos deles. Claro que o adulto tem que chegar e falar, olha, eu sei que você quer viver da música, a música para você é importante, mas não vamos deixar de estudar, não. Porque quando você estudar, você pode fazer uma pós-graduação em música, você pode fazer uma faculdade de teatro, tudo está ligado às artes, mas o estudo é importante. Às vezes ele quer parar de estudar muito cedo para investir na música. Então, o adulto ele tem que incentivar o que é positivo, baseado no que ele sabe que não pode abrir mão, tipo o estudo, o trabalho, e começa aos pouquinhos na música, até você ganhar fama ou ganhar dinheiro e poder se dedicar exclusivo para isso. Então, não vamos podar a expectativa da criança ou do adolescente baseado no que o adulto gostaria que ele fizesse. Porque hoje somos muitos adultos que não fizemos o que a gente quis, ou seguimos caminhos que não eram o que a gente queria, para poder agradar pai e mãe, para poder agradar a sociedade, para poder agradar a família. Então, acaba que muitas vezes ficamos adultos frustrados e fica hoje tentando recuperar o atraso. Tenta hoje correr atrás daquilo que não conquistou, daquilo que sempre sonhou, mas nunca pôde, e fica infeliz porque às vezes sente que já passou de hora, que já não dá tempo mais.
Alguém tem alguma pergunta? Não? Como que a gente pode trabalhar o luto, as frustrações amorosas e o fracasso escolar sobre as perspectivas saudáveis para o adolescente? Ela está fazendo perguntas muito voltadas para o adolescente. Como nós temos quantos adolescentes aqui hoje? Adolescente, acho que engloba todo mundo também, né? Que a gente, às vezes, acontece alguma coisa com a gente, tanto seja numa faculdade ou um parente, né, que se foi, a gente tem uma certa dificuldade para poder lidar com aquilo ali. Então, acho que também acaba que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Não é só o adolescente. O luto, gente, é uma dor que a gente sente quando perdemos algo importante para nós, não só pessoas. Eu perco um pet, eu perco um emprego, eu mudo de cidade, largo para trás os amigos que eu tinha, ou realmente eu perdi um ente querido. Luto é uma dor que eu sinto, porque aquilo que eu perdi preenchia um vazio que tinha em mim. Quando eu perco aquilo que preenchia, eu não sei o que fazer com o vazio. Muitas vezes, não é que a gente gosta de certa pessoa, às vezes eu gosto da sensação que eu sinto quando eu estou com aquela pessoa. Tem pessoas que estão junto com a gente, desperta o nosso lado melhor. A gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente fica sorridente, a gente tem projeto, a gente tem desafios, a pessoa nos motiva, nos incentiva, nos faz feliz. Aquela pessoa se afasta, vai embora, perde um relacionamento, aquela pessoa morre. Aí você fala, e agora? Quem vai fazer isso por mim? Quem vai preencher esse vazio? Quem vai fazer eu me sentir da forma que aquela pessoa fazia eu me sentir? Aí o vazio gera angústia, o vazio gera tristeza, o vazio começa a gerar solidão. Como resolver isso? Se aquela pessoa me fez sentir algo bom, não é o que eu senti de bom, de prazeroso, de satisfatório, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. A pessoa só foi a chave. A pessoa só me fez perceber algo já existe dentro de mim. Porque se não existisse, igual quando a gente tem raiva de certo contexto, ou alguém provoca na gente uma inveja muito grande, aquilo já existia em mim, a pessoa só me mostrou. Então, eu preciso trabalhar dentro de mim aquele sentimento para que ele não me domine mais. O vazio ficou. Então, agora eu vou começar a preencher com outras coisas. Eu sempre gostei, sempre tive vontade de fazer um curso. Eu vou atrás desse curso. De início não vai preencher aquele vazio, mas eu começo a mudar os meus hábitos. Vou fazer uma atividade física, vou frequentar uma religião, vou ler um livro, vou resgatar um serviço que eu sempre quis, vou fazer uma viagem, vou tentar me aproximar de algumas pessoas que eu distanciei por causa daquela outra. Aí, aos pouquinhos, esse vazio vai voltando a ser preenchido, não como antes. Igual quando eu trato muito de dependente químico, eles falam assim, eu usei a droga me deu uma sensação de prazer gigantesca. Depois eu usei de novo e não tive aquele prazer. Aí eu fiquei usando de novo, e de novo, e de novo, buscando aquele prazer inicial. Não vai ter mais. O prazer inicial é a primeira sensação que o cérebro teve quando ele experimentou aquele prazer. Ele teve um pico de prazer que, ao usar a mesma droga, ele não terá mais aquele pico de prazer. E a pessoa ela fica sempre buscando aquela satisfação de forma compulsiva. Então, ela não vai encontrar essa satisfação mais. Então, ela vai tentar substituir esse prazer com outras coisas mais saudáveis. Então, não tem como eu fugir da dor. A dor não é falta de fé, a dor não é falta de Deus, a dor é um sentimento humano que nos faz sair da nossa zona de conforto. Está doendo? Está doendo. Mas quando eu paro para pensar, nossa, como eu, ao longo do tempo, me permiti ter uma dependência emocional tão grande com aquela pessoa? Por que a minha figura de referência, de amor, de doação, eu me envolvi tanto, eu me dei tanto para aquela pessoa? É como se a gente desse um pedaço de nosso para alguém, esse alguém vai embora e leva o pedaço com ele. E ficou aquele vazio muito grande. Então, sim, eu tenho que gostar das pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas, mas eu não posso esquecer de mim. Porque se eu esqueço de mim e investo tudo no outro,
com a perda do outro, eu fico vazio. Por isso que existem nos casais a síndrome do ninho vazio. Os pais criam os filhos, educam, crescem, eles seguem a vida deles, eles namoram, os pais já ficam ali apreensivos, com medo, aí eles noivam, casam e vão embora. Aí o pai e a mãe falam, e agora? Para que serve a minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou cuidar? Qual que é o meu propósito? Porque meu propósito era amar, cuidar e educar os filhos. Os filhos foram embora, o vazio fica. Aí por isso chama síndrome do ninho vazio. O meu ninho ficou vazio. Como que eu vou cuidar desse ninho agora? Buscar aquilo que gosta, autocuidado, e não apenas cuidar do próximo, mas cuidar de si mesmo. É um olhar para dentro. Então, a partir de agora, eu vou olhar que caminho que eu quero seguir, o que eu gosto, o que eu preciso. Às vezes não dá conta de fazer isso sozinho. Às vezes a pessoa vai para a terapia para falar assim, eu quero que me ajude a arrumar um propósito na minha vida. A minha vida está sem propósito, a minha vida está sem sentido, porque eu não vivia para mim, eu vivia para o outro. A pessoa não vai falar essa frase que vivia para o outro, ele não entende isso. A terapia que mostra, você se esqueceu de você, você se abandonou para poder cuidar do outro, para se dedicar ao outro. Agora vamos pensar o que é da sua essência, o que é que você realmente gosta. Aí o luto vai diminuindo, a ansiedade vai diminuindo. Alguma pergunta, gente? Carlos, você acha que o conhecimento do Espiritismo pode ajudar nesse trabalho seu? No meu trabalho, que você fala da psicologia... Quando você faz um atendimento com uma pessoa, ter o conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, né, que fala tanto de, né, ajudar o próximo, a caridade, o servir, o cuidar de si mesmo, né? Tem muita coisa a ver com o que você está dizendo. Não diria apenas do espiritismo. Acho que quando a pessoa ela busca uma espiritualidade, quando a pessoa busca uma religiosidade, ela começa a perceber que eu sou um grão de areia dentro de uma praia. Eu sou um pingo de água no meio de um oceano. Não é que eu me desmereço, mas eu começo a perceber que eu só faço parte. Tem algo maior, tem algo mais intenso. Então, essa sensação de pertencimento, de que eu não estou sozinho. O mundo é muito maior do que eu imaginava que eu era. Então, é como se a pessoa começa a ter consciência de si mesmo. Opa, peraí, eu achava que eu era o que as pessoas queriam. Eu achava que eu era o que as pessoas pensavam. Mas não, eu sinto, eu amo, eu tenho vontade, eu tenho uma essência. E essa essência me mostra que quando eu cuido, quando eu me dedico, ou quando eu faço uma boa ação, o retorno que eu tenho disso é satisfatório. Então, isso está me preenchendo. A gente não vai encontrar, por exemplo, essa questão de caridade, de cuidado, de amor ao próximo. A gente não vai encontrar isso no mundo da maldade. A gente encontra isso muito no mundo da espiritualidade, no mundo dos evangelhos ou mesmo do espiritismo. O mundo do cristão, o mundo da pessoa que crê que existe algo maior, existe algo que me preenche, e eu não preciso ficar me preenchendo com coisas do mundo, com coisas supérfluas. Um carro você perde, uma casa você perde, uma saúde você perde, um corpo bonito você perde, mas essa sensação de gratidão quando alguém te faz algo bom, essa sensação de ver o outro feliz através de uma ação que você teve. Então você começa a perceber que, peraí, a minha ação gera uma reação. E eu não quero reação negativa, porque reação negativa me faz sofrer, me faz ter dor, me faz sentir culpa, me faz sentir angústia. Quando eu faço o bem e eu vejo que aquela pessoa ficou feliz, ficou satisfeita, ou que ela reconhece através da gratidão que eu fiz, eu tive uma sensação tão gostosa, parece que essa sensação me preencheu, essa sensação me fez bem. E a gente encontra muito isso dentro das religiões, em outros lugares não encontra muito. Boa noite, meu nome é Bacem. Eu quero te fazer uma pergunta assim, que ela é meio complexa. Você falou assim que aqui tem muitos adultos, né? Poucos adolescentes, mas todos
são adultos aqui, tem adolescente em casa. Inclusive, eu tenho um adolescente. E esse adolescente, igual você disse, que você faz tudo, mas não é o que ele quer, é o que você quer. Mas não era o que eu queria. Então, aí de repente o rapaz vira a cabeça e começa a mexer com droga. Muita menina novinha de 12, 13 já está fazendo sexo. Eu queria na psicologia sua, com os pais, o que faria, o que faz para essas crianças que estão aqui, para os pais orientar, como que faz, porque a facilidade de hoje, eu fui jovem, eu bebi bastante, eu curti muito a minha vida, mas eu não queria a droga. Mas um outro irmão meu já entrou na droga, mas virou advogado, parou. Mas sim, então a droga hoje está lá. Ele falou para mim, esse filho, ele tinha 10 anos, lá na escola, ofereceu maconha para ele. Então hoje ele falou para mim, vai mexer só com a fuma maconha. Então, assim, eu vejo uma menina, 12, 13, já engravidando, a facilidade de sexo, a facilidade de drogas. E como que os pais... Aí veio a internet, né? Lá no meu país, no Líbano, não tinha internet, então o namoro lá era, nem encostava, era casar e pronto. Hoje não, hoje até sexo já está fazendo. Veio a internet. Então essa internet, ela traz muita coisa boa e ruim. E a droga está fácil, não sei como, no país inteiro, não é só aqui, qualquer lugar. E as festas de hoje, são muito avançadas, essas músicas pesadas, e ela dá uma vontade de você dançar mesmo. E você dança mostrando seu corpo todinho nu. E eles ficam xingando o próprio corpo, entendeu? Falando mal do outro corpo e vem seu lá umas palavras feias. Eu sei, eu fico assim, não é assim, um adolescente, não é é 90%, é droga e sexo. O que faz? Como você vai confiar? Está lá na escola que está oferecendo. Está difícil, eu não sei o que faz. E eu não sei porque que... foi a criação, né? Eu nunca usei droga nenhuma. Eu bebia quando era jovem. Então, assim, cada um, né? Mas o que você dá como psicólogo? O que faz nesse mundo de hoje? Essa internet, droga e sexo está demais. Entendi. Gente, educar hoje nunca esteve tão difícil como educar há um tempo atrás. Por exemplo, às vezes quando a gente era criança, você ia almoçar, o pai e a mãe falavam assim, vamos almoçar, tem arroz, tem feijão e tem uma ou duas misturas. Né? Que às vezes é aquilo que você conhecia quando você mora na roça e tudo mais. Hoje tem tanta opção de comida, tem tanta coisa diferente que a criança pensa, eu não quero arroz, feijão e legume, eu quero skinny, eu quero Danone, eu quero algo totalmente diferente, porque o paladar é muito mais satisfatório de comer um doce, de comer um produto industrializado, do que o paladar de um feijão, do que o paladar de um quiabo. Então, assim, o mundo hoje oferta tantas opções que a criança e o adolescente se perde nessas opções. Porque, assim, querendo ou não, nós temos desejos. Nós temos desejos e esses desejos, eles nos provocam a correr atrás deles. Não é quando o adulto conta assim, mas o meu filho se perdeu na droga ou no sexo muito cedo. Por que isso aconteceu? Será que foi eu que errei na minha educação? Não, não houve erro na educação. Às vezes houve um deslize no que a psicologia chama de intimidade. Será que eu tenho intimidade suficiente com meu filho ou com a minha filha para perceber quais são os desejos que está despertando no corpo dele ou no corpo dela? Porque se eu fico lá, trabalhando o dia todo, cuidando dos meus afazeres e deixo a criança mexendo no celular, você não sabe se ele está tendo acesso a conteúdo que vai despertar um desejo tão precoce nele que ele ainda não tem controle para poder segurar aquele desejo.
A gente, quando é jovem e vem de um mundo, de uma família que preza essa questão, o namoro vai funcionar de tal jeito, aí depois você vai noivar, depois você vai casar, não significa que custou segurar até o casamento para poder ter uma relação sexual ou para ter um beijo. Ou seja, quando a gente é mais jovem, parece que a gente aprendeu a segurar nossas vontades. Os adultos, eles estavam próximos da gente, às vezes orientando, ou às vezes até pela própria cultura e exemplo da casa. Não, meu pai não faz isso, a minha mãe não faz isso, então deixa eu controlar o meu desejo. Se eu não controlar o meu desejo, antigamente apanhava, os castigos eram maiores. Hoje em dia, a criança desde pequenininho, eu vejo muitos no consultório, a criança chora, a mãe fala, toma o celular. A criança chora no supermercado porque quer tal coisa, a pessoa, eu estou com tanta dor de cabeça, tanto estresse, compro o que eu quero, eu te dou o que eu quero. Aí a criança ela vai crescendo pensando assim, eu posso ter tudo o que eu quero na hora que eu quero. Então, a nossa geração hoje fez uma geração de adultos tão cansados, tão estressados, que educar dá trabalho, frustrar a criança dá trabalho. Então, muitos pais facilitam os desejos dos filhos, até para não ter tanto trabalho, e o filho, a filha cresce achando que pode qualquer coisa. E esse achar que pode qualquer coisa, quando ele enfrenta esses desejos, meu amigo está usando droga. Por mais que o pai e a mãe orientou dentro de casa que não pode usar droga, às vezes ele orientou uma vez ou outra, não orientou sempre, não deu exemplo, mas a curiosidade e a vontade faz ele ir atrás daquilo. Então, assim, é opção demais que tem hoje. O adulto não consegue perceber para onde que a cabecinha do adolescente está indo. Quando você desenvolve um diálogo desde muito cedo, olha, tudo que você passar, me conta. Tudo que você tiver com vontade, me conta. Se tiver com medo, frustrado, irritado, me conta. Então, essa intimidade com o filho vai diminuindo a chance dele cometer o erro. Só vai diminuindo. Não vai tirar a chance dele cometer o erro. Porque o mundo oferta muito mais do que o adulto hoje consegue controlar. Entendeu? Não é que os adultos têm que se culpar. Tem que trabalhar mesmo. Às vezes é 2, 3 empregos. A gente não controla o que o filho vê na internet, o que o filho vê na televisão, o que o coleguinha falou. Por mais que você consiga fazer tudo isso, o seu vizinho faz. O pai ou a mãe da escola não faz. E ele é o melhor amiguinho do seu filho. Então, o que a gente pode fazer é dar exemplo, sempre dar exemplo, por mais difícil que seja, dar exemplo, evitar cometer muitos deslizes, palavrão, comportamento obsceno, ou atos de falta de controle, ou mesmo de atos de corrupção, evitar dar mau exemplo para os filhos. Porque às vezes o adulto comete, sem perceber, alguns deslizes que reforçam o comportamento da criança. Então vamos dar o exemplo melhor possível e vamos ter mais intimidade com os filhos para tentar perceber a hora que ele está seguindo por um caminho que você já sabe que não é correto. Aí ocupa a cabeça dele com outra coisa. Bota numa natação, bota no grupo de estudo de jovens, coloca para fazer alguma coisa, para ver se ele afasta daquele desejo ali. Mas proibir não tem jeito. O mundo de hoje não dá conta de proibir mais. Carlos. Assim, eu entendi. Tem uma coisa que meus pais fizeram comigo e com a minha irmã que eu achei que foi importante. E eu quero fazer isso com os meus filhos. Eles confiaram em mim e na minha irmã. Então, quando a gente sente que eles confiam na gente, a gente tem menos a probabilidade de fazer algo errado.
a gente saía e eles falavam assim, vocês vão sair para onde? A gente sempre falava, eu vou sair com fulano, ciclano, e a gente vai para tal lugar. Eles, não, então tá. Não era aquela cobrança excessiva de falar assim, eu quero saber onde você está, o que você está fazendo. E aí aquilo ali deles mostrarem a confiança na gente, fez a gente confiar em contar as coisas para eles e ser mais aberto com eles. Então, eu acho isso importante, a gente abrir a ser amigos dos nossos filhos para deixar eles terem a confiança na gente, para eles poderem se abrir com a gente. Porque tem filho que não conta nada para os pais. Fala assim, eu vou ali, mas não vai naquele lugar, vai em outro lugar, porque tem medo do pai ou a mãe brigar por causa daquilo ali, dependendo do lugar que vai. Então, desde pequena, eu tive esse ensino em casa de que a confiança sempre vem em primeiro lugar. Então, a gente tem que confiar nos pais, para os pais poderem confiar na gente. Crianças e adolescentes falando, eu até quero conversar com meu pai, com a minha mãe, mas eu começo a falar, eles já jogaram 10 pedras em cima. Então, não é fácil. Se você realmente quer estabelecer uma conversa, um diálogo, você tem que estar preparada para ouvir o que vier. Eu lembro que o meu filho, hoje eu já sou avó, né, mas quando ele estava nessa idade, ele começava a falar, eu chegava a suar frio. Eu lembrava tudo que os meus colegas psicólogos das escolas ensinavam. Eu suava frio, eu tremia, e eu aguentava ali o rojão. O que viesse, eu perguntava, e aí, o que você fez? Com aquela voz de anjo, que está com vontade de desesperar, chorar, bater, né? Com aquela cara de anjo, né? De tranquilo. Então, assim, hoje eu escuto isso de alunos. Como eu tenho muitos anos, a gente falava assim, antigamente os educadores diziam, você educa uma criança até os 16 anos. Diminuiu para 14, para 12, para 10, para 8, e está em 6 anos. Eu já falei isso lá para o meu filho e para a minha nora. Uma criança de 6 anos, e eu vou testemunhar com o exemplo em casa. Ela já tem todo o pensamento formado, ela já tem todas as atitudes dela, do que ela vai fazer, se ela tem empatia, se ela não tem, isso tudo ela já absorveu. Então, muitas vezes, a gente, lá na adolescência, colegas minhas falavam isso. Eu falava assim, mas seu filho para trabalhar. Nossa, você é ruim. Botar esse menino com 12 anos para trabalhar. Eu falei, eu estou criando homem. Eu não estou criando criança. Ouvia aquelas coisas cabeludas que falava. Aí, quando acabava, que eu via que não tinha tido perigo nenhum, Senhor, meu Deus, graças a Deus, por isso eu te perguntei, né? Essa parte cristã, ela é muito forte. Então, a gente tem que estar preparado. É muito fácil a gente falar, vamos ser o melhor amigo do nosso filho, da nossa filha. Esteja preparado para ouvir. Se você aguentar o rojão, ele vai te falar. Então, respondendo um pouco do que ele me perguntou aqui, a gente vive hoje uma geração que as crianças e os adolescentes, eles não têm muito medo. Eles não têm medo. Eles querem experimentar de tudo. E a gente vê pelas redes sociais, pela televisão, pessoas que seguiram essa geração de que tudo eu posso, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Igual essa questão da sexualidade. Muitos adultos hoje são adultos frustrados com a própria sexualidade, porque não viveram a sexualidade do jeito que queria, por medo, primeiramente da família, depois da sociedade. Hoje a criança de 4, 5 anos vai ver a novela, está lá o casal homoafetivo feminino, o casal homoafetivo feminino, masculino, é o trisal. Eles veem tanta coisa e falam, o que é aquilo? Eu não vi exemplo dentro de casa, mas está fazendo, aí ele começa a normalizar. Não que não seja normal ou anormal, mas ele começa a perceber aquilo como algo natural do desenvolvimento humano. Aí ele fala, então não é que eu gosto ou não gosto, mas gera curiosidade. Eu quero experimentar.
Porque eu sou menino, gosto tanto do meu amiguinho, vi na novela dois homens se beijando, porque eles se gostam. Aí eu perguntei para o pai e a mãe disse, é amor, a gente pode amar pessoas do mesmo sexo diferente. Então eu gosto do meu amiguinho, então eu amo o meu amiguinho, então eu vou beijar o meu amiguinho. Aí tem essa curiosidade, aí à medida que ele vai crescendo, não, peraí, mas eu não gostei disso. Mas ele experimentou. Porque o mundo ele vai facilitando hoje as crianças a experimentarem as coisas com muita facilidade. Igual essa questão da droga, ainda bem que tem a polícia que repreende o tráfico e tudo mais. Porque se a droga fosse liberada, igual muita gente que vamos liberar a maconha. A cada canto tinha alguém fumando maconha. As crianças desde muito cedinho, falam assim, espera aí, deixa eu ver se é gostoso ou não. Deixa eu experimentar. Hoje as crianças estão sem medo, elas estão experimentando tudo muito cedo e que umas vão se arrepender mais para frente, e depende muito também da cabeça do adulto, que o adulto tem uma mente formada, isso é certo e isso é errado. Os adultos têm muito disso, basear só nessa dualidade do certo e do errado. Hoje a criança e o adolescente não trabalha só no certo e no errado, tem o certo, tem o errado, tem o talvez, deixa eu experimentar, deixa eu ver onde é que vai dar, porque ele não fica mais muito confiante só no paradigma do certo e do errado. Então, é a curiosidade sem medo que a juventude tem hoje. Tipo, eu vou fazer, porque eu não estou com medo das consequências. Muitas vezes nós adultos, o medo de apanhar, ou o medo da discriminação, ou o medo do preconceito, fez eu me conter nos meus desejos. Hoje a gente não vê isso. Criança e adolescente tem desejo, vai lá e faz, sem medo das consequências. Aí tem que vir um adulto, pelo menos, orientar. Se vai funcionar ou não, não sabemos. Vai depender muito da Nós temos mais uma pergunta aqui. Vamos ir rodando. Boa noite a todos. Quais seriam as ferramentas para uma resiliência pessoal de traumas, medos, gatilhos vindos de criança e da adolescência? Não é que tenha ferramenta, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Primeiro eu tenho que entender por que certo contexto, algo que eu vejo, que eu ouço, gera em mim sofrimento. Primeiro eu tenho que entender por que aquilo em mim é um gatilho. Os pais brigaram, ou a filha tomou uma certa atitude, ou eu vi lá no jornal que aquele pai matou as duas crianças e se matou, e aquilo me gerou uma angústia muito grande. Eu fiquei sabendo que o meu vizinho abusou da filha, e aquilo me fez entrar em pânico. Por que aquilo me incomodou? Por que aquilo doeu em mim? Doeu porque eu tenho o coração mole? Não, porque existe alguma dor dentro de mim não tratada, e que aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu presenciei, gerou um gatilho de dor. Aí na terapia é buscar entender por que aquilo dói em mim. Foi uma vivência que eu tive? Foi uma experiência minha mal resolvida? Entendeu? Então é ter o autoconhecimento na própria terapia para entender por que aquilo dói em mim. Aí eu vou começando a entender, peraí, meus pais me batiam quando eu era pequeno, então quando eu vejo alguma criança apanhando, aquilo dói em mim, mas por que os meus pais me batiam? Porque os pais dele também batiam neles. Então era uma cultura familiar de que eu educo através do castigo e de bater. Aí eu começo a ter menos raiva dos meus pais, porque eu entendo que eles fizeram o que eles achavam que estava certo. Eles me deram o que eles deram conta de me dar. Então, eu já tiro um pouco daquela mágoa e daquele rancor em relação aos meus pais. Então, à medida que eu conheço a origem das minhas dores, eu vou criando ferramentas para superá-las. Não tem um manual. Porque a mesma vivência em duas pessoas gera trauma em um e não gera trauma no outro. Então, é o autoconhecimento da dor. Por que eu sinto essa dor? Qual que é a origem dela? A partir desse conhecimento eu supero. Temos mais uma pergunta aqui.
Olá, boa noite a todos. O autoconhecimento é a melhor ferramenta que nós temos mesmo, né? Eu tenho filho adolescente, saindo da adolescência para fase adulta, tenho filha adolescente, entrando na adolescência, então estou nesse processo de transição aí. E nós temos que lembrar que o espírito hoje ele vem mais despertado, né? Então, como a senhora ali colocou, que a criança às vezes ela consegue ter um amadurecimento, vamos dizer assim, mais precoce, por conta do espírito ser mais esclarecido. E isso é uma coisa que ela vai daqui para frente, ser uma coisa natural, porque o espírito ele vai vir mais esclarecido, então ele vai conseguir se despertar para as coisas do mundo mais rápida, não só a tecnologia que dá essa ferramenta, esse acesso, essas informações assim instantânea, mas decorrente também da evolução do próprio planeta Terra. E quando a gente fala do adolescente, que eu vi várias pessoas perguntaram aí, nós precisamos lembrar que nós não responsabilizamos nem as nossas crianças e nem os nossos jovens. E nós precisamos responsabilizar eles. Eles precisam ter responsabilidade desde a criança, o que fazer dentro de casa, as obrigações, porque isso você se forma cidadãos de caráter. E aí, quando ele colocou uma outra questão política, nós não vamos entrar aqui no meio, mas é uma questão cultural. Enquanto não mudarmos a questão cultural de onde nós vivemos, fica tudo muito solto, você não tem uma raiz. Nós somos um país que existe várias raças aqui, vamos dizer assim. Então, quando você não tem uma cultura enraizada, você não tem uma identidade. E isso daí dá muitas portas para a sexualidade, para as drogas, para o mundo do crime. Então, nós temos que observar o que nós estamos fazendo dentro do nosso lar. Porque o jovem ele já vai despertar ali na sua adolescência o que foi tudo projetado na sua infância. Então, é mais difícil você moldar aquele jovem, não que seja impossível, porque o amor ele transforma tudo. Então, se lá na infância conseguirmos plantar esse sentimento, esses conceitos dentro da criança, ela vai crescer um ser humano mais esclarecido, vai crescer um ser humano mais consciente diante de tantas atrocidades que nós vemos. Então, quando chegar um amigo, um colega, oferecer algo, demonstrar algo, ela tem a consciência, percepção, por mais que a internet demonstra tudo, não, eu aprendi que isso não é certo, porém, a vontade é minha. Mas quando eu não tenho esse esclarecimento dentro da família, o que vier para mim é a sensação do momento. Então, nós precisamos observar ela na criança, porque é a criança que vai ser plantada todos os sentimentos, todas as emoções e todas as características que ela vai desenvolver. Entendi. Gente, o comportamento preenche o corpo. O nosso comportamento nos motiva e nos move. Desde criança, a gente tem que ficar preenchendo os nossos filhos de comportamentos o mais saudáveis possíveis. O que seria isso? Levantar cedo, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da própria roupa. Ah, mas está muito pequenininho, não consegue... Não, você não vai colocar uma criança de 4 anos secar uma louça de vidro, mas o copinho de plástico ele pode, lavar, secar uma vasilha de plástico, de alumínio ele consegue. Nossa, eu ajudei a mamãe ficou feliz. Então, acorda cedo, incentiva ao trabalho, incentiva a respeitar os coleguinhas, a respeitar o irmãozinho, a ajudar a mamãe a cuidar da casa, tratar bem a vizinha, cuidar da natureza, cuidar dos animais. Quando eu vou preenchendo meu filho de exemplos positivos, porque a internet também preenche ele, nem sempre de exemplo positivo. A televisão também preenche, nem sempre de exemplo positivo. Às vezes, o que é mais conveniente para mim me chama mais atenção. A gente fala assim para a criança, venha ajudar a mamãe a secar a louça ou ver o desenho. É claro que ver o desenho para ele é mais estimulante,
porque a tecnologia enche o cérebro de dopamina. Quando eu vejo uma coisa que eu gosto, eu fico alegre. Ver televisão é mais divertido do que secar louça. Não, você vai ver televisão depois, mas agora você vai ajudar a mamãe a secar a louça. Então encha os filhos de coisas saudáveis para concorrer com o mundo que está enchendo com coisas negativas. Então, quanto mais você privar eles do que você sabe que é negativo, você tem mais chance, através da intimidade, de conhecer o que o filho gosta ou não, de dar exemplos positivos. Então, é uma disputa mesmo. É uma disputa de você com o mundo. Quem vai ganhar? É o mundo que vai ganhar, a internet que vai ganhar de tanto negativo, ou é o meu exemplo do dia a dia? E, em contrapartida, a questão, olha, eu confio em você ir na casa do seu amiguinho, porque você já foi uma vez, você voltou na hora certa, ganhei confiança, na nossa relação está sendo uma relação de confiança, você vai dando esse voto de confiança, igual ela deu o exemplo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mamãe gostou da minha atitude, então eu vou fazer de novo, porque eu vou ter um feedback positivo, que a gente chama de reforço positivo. Nossa, mamãe ficou tão feliz, papai ficou tão satisfeito com aquela atitude que você fez, nossa, gostei, vou fazer de novo, eu agradei papai e mamãe. Tomei uma atitude negativa, o adulto não tem que precisar lá bater, espancar, xingar, nada disso, mas tem que ser bem pontual. Essa atitude não gostei, tem que ser firme, foi errado, me deixou magoado, triste, decepcionado com essa atitude. Nossa, papai e mamãe não gostou daquilo, então eu vou evitar fazer isso de novo. Então, gente, preencha com o que é bom, porque a sociedade está preenchendo com o que não é bom. Vamos ver quem que vai ganhar essa disputa aí. Nosso tempo está acabando. Vamos encerrar por aqui. Você quer falar Tem uma alguma frase coisa? que eu achei interessante assim, gente. A fé saudável acolhe a dor e não a silencia. Nós temos dores, a vida nos coloca dores o tempo todo. Não vamos calar a nossa dor, porque se eu calo a minha dor, eu perco a oportunidade de aprender a superá-la. E quando a gente vai acumulando dores dentro da gente, ao longo da vida, cresce um adulto com tanta carga, com tanto peso, que aí, na hora de educar uma criança, não dá conta. Porque eu carrego dor demais, eu carrego preconceitos demais, eu carrego problemas demais, aí eu não tenho paciência e nem tempo de orientar e nem de educar ninguém. A dor surgiu, e entenda, essa dor faz parte da minha vida. Como que eu vou superar essa dor? Muitas vezes eu não vou extinguir a dor, porque se o filho ou a filha ou a minha vida seguir um rumo que eu não queria ou que eu não pude devido às circunstâncias, aquela mágoa vai ser carregada a vida toda, mas eu vou tentar minimizá-la com o tempo. Então, não silencie a dor, enfrente a dor. Se não conseguir enfrentar sozinha, busca um suporte medicamentoso ou psicoterapêutico, mas a dor faz parte da vida, silenciá-la faz eu deixar ela crescer para explodir lá na frente. E depois, às vezes, ao mesmo tempo, explode muitas dores. Então, não vamos silenciar a nossa dor, porque a pessoa que tem muita fé, ela precisa ter fé na sua capacidade de superar a dor, ter fé na sua capacidade de enfrentar os problemas. Não precisa ser sozinho. Nós temos amigos, temos rede de apoio para ajudar a gente naquilo que sozinho eu sei o que eu não consigo. Você sente a dor e deixa ela passar. Você não coloca debaixo do tapete, porque mais para frente ela vai brotar. Ela passa, vai fazer estrago, mas depois eu vou me recuperando. E vou aprendendo a me defender, porque a dor que me atravessou hoje vai me atravessar lá na frente de novo. Só que assim, quando ela atravessar de novo, peraí, seja bem-vinda, porque eu não posso te evitar mesmo, tem coisa que eu não posso evitar, mas eu não vou deixar fazer tanto estrago igual fez da primeira vez. É como se eu tenho que esperar que a vida não é fácil. Se eu espero que a vida não é fácil, eu já vou meio que preparado para viver a vida. Criança e adolescente, eles não têm noção se a vida é fácil, se a vida é difícil. Eles simplesmente vão. E eles vão aprendendo pela dor e pelo exemplo que o adulto mostra no dia a dia. Obrigada, viu?